Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta quarta-feira. Hoje é dia 24 de agosto. E a gente começa essa edição com o mercado de olho nos números da inflação, que saem logo mais, 9 horas da manhã aqui no Brasil. O IPCA 15 de agosto tem a perspectiva de apontar uma deflação perto de 0,8% neste período, segundo mês consecutivo de queda nos preços. Em julho, o IPCA já tinha apontado uma deflação. E a visão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é de que esse cenário de queda de preços dure por pelo menos mais um mês. Portanto, com deflação em setembro também. Campos Neto ainda acredita que a inflação do ano fique abaixo dos 6,5%. Mas para o ano que vem, o presidente do Banco Central acha bem difícil conseguir trazer a inflação para dentro da meta de 3,25%. Mesmo assim, o Brasil vai colhendo os frutos desse cenário de deflação. A Isabela Takaki está aqui comigo, tem mais detalhes, inclusive, sobre esse cenário deflacionário. Muito bom dia, Isa. Ótima quarta-feira para você. Muito bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Uma ótima quarta-feira. Bom, e esta perspectiva de 3 meses seguidos de deflação pode ser colocada na conta da redução nos preços de combustíveis e de energia, até porque os preços, em geral, acabam derivando deles. A gasolina sofreu 3 diminuições de preço pela Petrobras em cerca de um mês, sendo que a última delas começou a valer para as refinarias na última semana. A queda dos combustíveis foi provocada tanto pela redução do preço do petróleo no cenário internacional, quanto pelo teto na alíquota do ICMS sobre os combustíveis fixado pelo governo federal. Na energia elétrica, o Ministério de Minas e Energia registra queda na conta de luz em 5 estados depois que foram feitas alterações nas cobranças das tarifas, também em decorrência do ICMS. E como que isso tudo aí acaba mexendo, né, com os seus investimentos? É que com os dados de inflação, os investidores ajustam suas projeções para os juros futuros. Os ativos de renda fixa acabam ficando menos atrativos e, por outro lado, a renda variável fica mais interessante. A gente viu esse movimento, inclusive, sendo antecipado ontem, um apetite maior ao risco na Bolsa de Valores. Depois do tombo do começo da semana, o Ibovespa subiu 2,13% nesta terça-feira e quase tocou ali os 113 mil pontos novamente. Destaque para as empresas que dependem do mercado consumidor interno e também para as commodities. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, o desempenho do Ibovespa nesta terça-feira aqui no Profit da Nelogica, mostrando, né, essa alta um pouco mais consistente da Bolsa na terça-feira, depois de 2 dias aqui de queda na última sexta-feira e também na segunda-feira, além de todos esses dias aqui com um pouco de alta, só que leve alta, né, uma alta um pouco mais fraca. Então, a Bolsa chegou aqui no 112.857, quase tocando novamente os 113 mil pontos na máxima intradiária. A máxima intradiária ficou aqui nos 112.965 pontos, bastante influenciado, como a gente trouxe aqui, por empresas que baseiam aí as suas operações no consumo interno e também nas commodities. Só de olho aqui no monitor do mercado, quais as empresas que acabaram fazendo essa puxada da Bolsa para cima. A empresa que mais subiu, Americanas, pelo segundo dia consecutivo. Na segunda-feira, a gente lembra, subiu mais de 22%. Ontem subiu 15,91%. Ainda, né, naquela empolgação com o nome de Sérgio Rial para comandar a empresa a partir do ano que vem, investidores acreditando que ele vai fazer uma gestão disruptiva, uma gestão ali para colocar ordem na casa e com, né, amplo conhecimento, ampla bagagem no setor financeiro, talvez Sérgio Rial consiga ali destravar um pouco do valor nas questões financeiras, né, na operação financeira de Americanas. E aí a gente vê também, né, ainda nesse sentido de empresas que dependem do mercado interno, Magazine Luiza subindo 8,64%, a gente vê também Pet subindo 4%, Natura subindo também, além, né, das aéreas Gol e Azul subindo também, ainda nessa perspectiva
de crescimento, né, de busca aí das pessoas por mais viagens. E nesse sentido também o Grupo Soma, né, que está ligado aqui dentro, o CVC, MRV, enfim, todas essas empresas que acabam dependendo ali de uma Selic um pouco mais estável, de deflação e tudo mais, para poder melhorar suas operações. Melius também nessa perspectiva. Por outro lado, né, a gente vê também empresas ligadas às commodities, com alta do petróleo no cenário internacional e também do minério de ferro, principalmente no fechamento de ontem. Olha só a Vale, né, voltou aos R$70 ali, subindo 6,41% depois de toda aquela perspectiva, né, de temor e cautela com as questões da China, né? A demanda da China, crescimento econômico da China, revisões atrás de revisões do crescimento da China para baixo, né? Depois de tudo isso, depois de todas essas nuvens pairando sobre a Vale subiu 6,4%, assim como a gente vê também Uzi Minas, muito ligada ao setor de mineração e siderurgia, CSN Mineração também, Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau também subindo forte, subindo bastante nesse pregão de terça-feira. As empresas ligadas ao petróleo também, olha só, PRIO subindo 7,22%, além do petróleo, teve toda aquela história lá sobre a compra da Domo Energia, a ex-empresa ali do Ike Batista, e a gente vai falar, inclusive, um pouquinho daqui a pouco sobre isso. A gente vê Petrobras também sustentando essa alta da Bolsa, Petri 3 subindo 3,73%, Petri 4 chegando novamente aos R$ 33,00, subindo 3,18%. A gente vê, né, um dia um pouco mais de respiro, um pouco mais de otimismo todo na Bolsa. Na parte aqui negativa, a gente vê Multiplan caindo 2,56%, o setor de shopping também, né, a gente vê Iguatemi, a gente vê JHSF nessa perspectiva. A gente vê CCR também caiu, JBS, Energisa, Cielo caindo também, mas Cielo está com uma alta aí, está com uma folga, né, é mais realização. A gente vai falar de Cielo, que trocou CEO também, todo o crescimento de Cielo ao longo desse ano de 2022. Mas o cenário foi esse, né? Consumo interno, commodity metálica, né? Minério de ferro e também petróleo, que segue em alta no cenário internacional, Isa. Agora a gente fala do petróleo Brent, que segue na tendência de alta hoje. O Brent, que é referência para a Petrobras, né, já passa dos $100 do barril. Os preços do petróleo aumentaram hoje com os estoques brutos nos Estados Unidos caindo mais do que as expectativas do mercado. O movimento se deu em meio a preocupações com o fornecimento depois que o ministro da Energia saudita sugeriu possíveis cortes no fornecimento para evitar volatilidade. Uma queda significativa nos estoques indica um aumento na demanda de petróleo nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo no mundo. E isso ameniza parte das preocupações do mercado com a demanda cada vez menor. Ainda nesse setor de petróleo, estava falando aqui sobre PRIO, né? A empresa informou à CVM que até o momento não tem nenhum documento vinculante ou decisão tomada sobre a compra da Domo Energia. Mas disse, num comunicado ao mercado, que é natural a empresa analisar o potencial de uma oportunidade de negócio com a Domo, principalmente por já ser, né, operadora dos campos de Polvo e também Tubarão Martelo. A compra da Domo pela PRIO foi divulgada em reportagem no começo da semana. A condição para o fechamento do negócio seria a finalização quando os créditos tributários da companhia forem validados pela Receita Federal. A CEMIG fechou contrato com a empresa chinesa State Grid para implantar usinas fotovoltaicas em Minas Gerais. Os contratos têm investimento estimado da ordem de R$824 milhões. O cronograma dos projetos prevê a energização das usinas até setembro do ano que vem. Segundo a CEMIG, os projetos foram viabilizados por meio de negociações da energia a clientes livres na modalidade da autoprodução pelo prazo médio de 20 anos. E ainda no cenário corporativo, a Cielo anunciou o nome do novo presidente, Stanislau Bassols, deixa a Mastercard para comandar a empresa. O desafio da Cielo nos últimos tempos é perda de margens e também perda de participação nesse mercado de adquirência e essa perda de participação para os rivais.
Mesmo assim, a mudança no perfil da empresa, os melhores resultados registrados aí nos últimos trimestres têm ajudado no desempenho do papel, que já subiu 150% somente agora em 2022. E aí Cielo agora anuncia essa troca no seu comando. Agora, no cenário internacional, as expectativas se voltam para o início do seminário de Jackson Hole amanhã e a fala de Jerome Powell na sexta-feira, principalmente com a possibilidade do presidente do Federal Reserve adotar um tom mais hawkish. O mercado quer pistas sobre a condução do ciclo do aperto do ciclo monetário nos Estados Unidos, se os juros vão subir em 75 pontos base pela terceira vez em setembro, ou se o Fed vai estar ali inclinado a moderar o ritmo de reajustes durante os sinais de desaceleração da inflação. Mas mesmo com estes sinais, os preços seguem elevados. E dirigentes do Fed dizem ali que a instituição só deve relaxar no aumento de juros quando houver evidências de que a inflação está se aproximando ali da meta oficial de 2%. No mês passado, a inflação bateu ali nos Estados Unidos 8,5%. Pois é, o que tem feito preço nos mercados internacionais também é guerra, né? Inclusive o conflito Rússia e Ucrânia completa 6 meses nesse dia 24. O presidente Volodymyr Zelensky disse aos ucranianos hoje, num discurso que também marcou 31 anos da independência da Ucrânia, que o país renasceu quando a Rússia invadiu o país em 24 de fevereiro. Zelensky disse também que vai recapturar a Crimeia e áreas ocupadas no leste. No discurso gravado, Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia não vê mais a guerra terminando com paz, mas sim com vitória. Lembrando que a Rússia descreve a invasão como uma operação necessária por causa da ameaça à sua segurança. O líder de guerra fez o discurso com seu uniforme de combate de marca registrada em frente ao monumento central de Kiev, à independência da União Soviética, controlada pela Rússia. As ruas do centro de Kiev estavam vazias na manhã de hoje, depois dos alertas sobre possibilidade da Rússia lançar novos ataques com mísseis nas principais cidades ucranianas. E as homenagens continuam por lá. Hoje, que marca então os 6 meses do início da guerra, Volodymyr Zelensky e sua esposa fizeram uma visita ao memorial de soldados mortos em conflitos. Sobre essa homenagem, ele disse que é um momento de recordar o terrível preço da liberdade e independência que o povo ucraniano pagou. Aí essas são as imagens da homenagem que ele e a esposa fez neste memorial de soldados. Ele continuou dizendo que respeito e gratidão a todos aqueles que morreram pela terra natal e pelo futuro livre não vão parar de lutar pela Ucrânia e ele acredita na vitória, disse Volodymyr Zelensky após essa visita aí nesse discurso que ele faz durante esse dia e durante uma série de homenagens, inclusive homenageando alguns soldados ali presentes que se destacaram desde o início da invasão lá em 24 de fevereiro. As imagens estão acontecendo ao longo desta quarta-feira, um dia bastante simbólico ali, registrando, marcando os 6 meses do início da guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comandou ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã na Síria. Em comunicado, o Comando Central dos Militares disse que os ataques foram feitos para proteger as forças norte-americanas de ofensivas de grupos apoiados pelo Irã. Essas ofensivas, às quais os órgãos se referem, foram realizadas no dia 15 de agosto, quando mísseis caíram perto da base militar norte-americana Green Village, que fica perto da fronteira com o Iraque, no nordeste da Síria. Segundo o coronel Joe Butino, porta-voz do Comando Central, os Estados Unidos não buscam conflito, mas vão continuar tomando as medidas necessárias para proteger e defender o povo. Ele não mencionou se o ataque deixou vítimas. Estados Unidos mantém cerca de 900 soldados na Síria. A maior parte deles está na base de Atetanf e nos campos de petróleo no leste do país. Bom, agora a gente fala lá do Japão, porque o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse que vai reiniciar mais usinas nucleares e estudar o desenvolvimento de reatores de próxima geração para preparar o terreno para uma grande mudança na política de energia nuclear, uma década após o desastre de Fukushima. Os comentários de Kishida aqui também disse que o governo
iria procurar estender a vida útil dos reatores existentes. Destacam ali como a crise na Ucrânia e também os crescentes custos de energia forçaram tanto uma mudança na opinião pública quanto uma reavaliação da política em relação à energia nuclear. O Japão manteve a maioria de suas usinas nucleares desde que um grande terremoto e um tsunami em 2011 desencadearam ali um desastre nuclear na usina de Fukushima. Isso aí, agora são 8 horas e 51 minutos. Você que está acompanhando a gente aqui direto no canal do YouTube, no portal bmcnews.com.br e também no Profit da Nelógica, você já segue a gente nos nossos canais de comunicação. Vou te convidar a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.300 pessoas já recebem direto no Telegram do celular ou no computador todas as nossas mensagens, as nossas notícias. Então se junte aí a todos nós e receba também as notícias exclusivas da BMC News no Telegram. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que a gente vai colocar aqui na tela, se inscreva no nosso canal ou então vai no aplicativo do Telegram, digita BMC News, procure por nós e se inscreva no nosso canal. E é de graça, obviamente, todas as mensagens que disparamos por lá. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, sobre inflação de agosto. É daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, saem os dados e a gente vai conversar com ela logo depois do nosso intervalo comercial. Fique aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você eleve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta, 8 horas e 54 minutos, aqui no Morning News. Informação, notícia, os destaques que você precisa saber para fazer ótimos negócios ao longo desta quarta-feira. E eu quero chamar nossa convidada, Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, para esse papo nessa expectativa de IPCA 15. Carla, muito bem-vinda mais uma vez aqui à BMC News. Sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, obrigada, e o prazer é meu, sempre muito bom estar aqui com vocês nesses inícios de manhã, inícios de pregão, e hoje a gente tem um indicador extremamente relevante aqui no Brasil para ser divulgado, então vai ser ótimo falar um pouquinho sobre esses movimentos que estão por vir. Pois é, Carla, esse indicador aí que vai sair daqui a pouquinho, todo mundo fica esperando, o mercado acaba já especulando ali sobre a deflação de 0,8% nesse IPCA 15%, e seria, né, o segundo mês consecutivo de deflação. Campos Neto fala
que vê aí 3 meses seguidos de deflação, principalmente por conta de petróleo, energia elétrica e também toda essa situação, esse cenário que acaba permitindo, né, essa queda no ritmo dos preços. Queria saber sua percepção, deve vir por volta aí de 0,8 mesmo? Quais são essas bases? Essas bases são sólidas para essa deflação? O que deve mexer com o mercado essa perspectiva de deflação no IPCA 15 de agosto? Claro. Bom, essa deflação ela está contratada, de fato deve ser uma deflação muito expressiva, na casa do 0,8, essa é a nossa projeção, inclusive, em linha com o que o mercado espera, mas ela é gerada por um motivo muito específico, né? E esse motivo, ele nos leva a acreditar que essa inflação tende a ser revertida nos próximos meses. Nós tivemos a aprovação do PLP em meados de junho, do PLP 18, que, como todos sabem, provocou reajuste do ICMS sobre combustíveis automotivos e sobre energia elétrica residencial. Então, esses movimentos trouxeram essa deflação contratada já para o IPCA. E nós tivemos, hoje sai o IPCA 15, mas nós tivemos o IPCA de julho, divulgado no início desse mês. Houve uma deflação muito expressiva também, na casa do 0,6%, mas se nós tivéssemos excluído simplesmente esses movimentos, que foram movimentos legislativos e não movimentos econômicos propriamente ditos, a inflação seria positiva em 0,7%. O que isso nos diz? Nos diz que essa deflação, ela não veio para ficar. Ela é passageira, tá? Esses movimentos devem afetar, como nós bem falamos aqui, o IPCA 15 de agosto, que será divulgado em 3 minutos, e também devem trazer algum efeito sobre o IPCA fechado de agosto. Com isso, nós teremos 2 meses de deflação, e não 3 meses de deflação, tá? Vale lembrar que o IPCA 15 é a prévia do IPCA, portanto, a gente não conta como sendo um mês consecutivo, dado que a forma de auferição desse número não é mensal, é de 15 em 15 dias, né, quinzenal. Então, nós teríamos 2 meses consecutivos de deflação e o mercado também não está em linha com o que o Campos Neto está vendo, tá? Eu estava olhando nesse exato momento o que trouxe o último relatório Focus, que compila essas expectativas de mercado, e para o mês de setembro já é esperado uma inflação na casa do 0,40% e para o mês de outubro uma inflação na casa do 0,53%. Ou seja, o mercado não está comprando essa ideia de que essa deflação momentânea, de fato, foi gerada por movimentos econômicos e de que ela veio para ficar. Na verdade, o mercado enxerga movimentos no sentido oposto, né? Movimentos de pressão inflacionária, uma vez passados esses arrefecimentos advindos de medidas legislativas e que tendem a continuar pressionando o Banco Central e que tendem a continuar, revisando os preços, principalmente desses produtos mais básicos nos mercados, para cima. Carla, essa projeção teria a ver, essa nova projeção, né? Justamente você disse que não vai de encontro com o que Roberto Campos Neto disse ontem, inclusive ele falou que a inflação poderia terminar 2022 abaixo de 6,5%. Você acredita também que seja por conta aí dessa alta do petróleo que pode acabar influenciando nos próximos resultados, né? A gente vem aí com uma baixa, agora uma alta do petróleo, que tanto combustível quanto energia, né, que foi o grande resultado aí dessa deflação. Isso pode mudar aí já nos próximos resultados? É possível, tá? É possível que esse movimento aconteça, mas essa não é a nossa principal preocupação. Porque petróleo e combustíveis automotivos se tratam de preços administrados, então eles são definidos via agência regulatória. A inflação que nos preocupa é a inflação que é gerada no mercado livre, né? E essa inflação, ela tem um impacto sobre mais de 70% do indicador como um todo. E é justamente nela que a gente enxerga os problemas. Por que a gente vê isso? Recentemente foram aprovados pacotes que, pelos principais candidatos a assumirem a presidência da República a partir de 2023, não devem ser revertidos. Esses movimentos tendem a continuar pressionando o IPCA e eles farão preço nos indicadores inflacionários a partir de setembro e não a partir de agosto. Então, esses movimentos eles estão muito mais atrelados àquilo que realmente é preocupante em termos inflacionários, que é o núcleo da inflação, e não os preços administrados, tá?
que essa demanda excessiva, não diria nem uma demanda excessiva, né, mas uma demanda não condizente com a nossa capacidade de suprir, né, com a nossa capacidade de ofertar nesse momento. Então, ela acaba gerando essa reprecificação dos preços e ela incide sobre um outro grupo, que não são os preços administrados. Esses preços administrados, por vezes, eles trazem esse impacto expressivo mensal, mas eles não são suficientes para reverter uma tendência inflacionária e também não são suficientes e sequer são olhados com muito afinco pelo Banco Central para a condução da própria política monetária. Porque é sabido que a taxa de juros não tem impacto sobre esses preços, né? A taxa de juros tem impacto justamente sobre esse outro grupo que eu acabei de mencionar, que são os preços livres. Carla, acabou de sair, né, o número aqui, acabaram de sair os dados, deflação de 0,73% em agosto, é uma deflação mais alta do que o registrado em julho, que foi 0,13%. Uma alta de 5,2% no ano da inflação, né, e um avanço de 9,6% nos últimos 12 meses. Difusão atinge 65,12% em agosto, passando aí de 67,85% no mês de julho. Aí a gente vai, obviamente, abrir os dados ao longo da programação, mas olhando para esse dado, né, essa primeira informação que chega aqui para a gente, e eu queria estender até um pouquinho sobre essa questão da própria política monetária, que você falou que acaba não tendo muito impacto nesses preços administrados, os quais estávamos comentando anteriormente. Nessa expectativa pelo IPCA 15 sobre essa deflação, até mesmo sobre a visão do Campos Neto e a visão do mercado pelo Boletim Focus, se espera, ou pelo menos se tem uma perspectiva de que a Selic vai continuar, pelo menos nos mesmos patamares até o final do ano, e apenas no ano que vem comece a cair. É isso mesmo? De acordo com esses dados, com as projeções, a sua visão é sobre isso mesmo? Ou tem espaço para subir um pouco mais, ou já começar a cair esse ano? Como que está a sua percepção sobre a taxa de juros, baseado nesse cenário de inflação que estamos comentando? Sim. Bom, primeiro, o IPCA 15, apesar dele ter apresentado uma deflação menos intensa do que era esperado, ficou muito próximo, né? De 0,8 para 0,73 é uma diferença de fato irrisória, muito pequena, né? Dada essa magnitude, e pode-se dizer que veio em linha com o que o mercado esperava. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa deflação, ela não é irrisória, ela é significativa e tem impacto sobre o IPCA acumulado em 12 meses, né? Já trouxe ele para baixo dos 10%. Isso é muito importante, porque rompe uma barreira psicológica que faz com que o reajuste de preços ele seja mais intenso, mais rápido. Então, esse fato de trazer essa inflação para baixo dos 2 dígitos é uma vitória. Tá? É uma vitória para o Banco Central após 12 meses de inflação de 2 dígitos. Dito isso, agora a gente precisa olhar para frente e para a condição da política monetária. Primeiro ponto que a gente precisa analisar. A política monetária, ela tenta controlar essa inflação há alguns meses, há alguns anos, né? Estamos caminhando para o 2º ano consecutivo de inflação acima do limite superior do regime de metas para a inflação. Neste contexto, o Banco Central tende a ser muito mais cauteloso quando for reduzir esses juros. O que nós estamos percebendo nesse momento é que o Banco Central está fazendo uma opção, nos dá sinais de que ele fará uma opção de que, em vez de continuar subindo esses juros no curto prazo e talvez incorrer em um erro que seria elevar demais e machucar o nível de atividade, fazer essa inflação para baixo com uma intensidade muito grande, né? Manter essa taxa de juros num patamar semelhante ao que é nesse momento, por um período um pouco mais longo e fazer essa conversão da inflação paulatinamente ao longo do tempo. É uma opção que o Banco Central já tem mostrado sinais de que deve optar por ela e por isso o mercado parou de fazer apostas em relação a reajustes subsequentes da taxa de juros. Justamente por conta dessa opção, o mercado também entende que esta queda na taxa de juros levará mais tempo para acontecer. Então, as casas começam a apostar que, em vez dela acontecer ainda em 2022, no primeiro trimestre de 2023,
essa queda na taxa de juros talvez aconteça só no segundo semestre de 2023, e algumas casas já começam a pontuar que ela pode acontecer no último trimestre de 2023. E a gente precisa lembrar que a taxa de juros do Brasil, ela existe para controlar a inflação, mas ela é afetada por movimentos internacionais. E o que a gente vê hoje é um movimento de reajuste da taxa de juros das principais economias do mundo muito forte, né? E o Brasil, ele precisa levar esses movimentos em conta para não ter um repique inflacionário muito forte, né? E ter de reagir a esses movimentos que custaram tanto para conseguirem ser controlados, né, pelo Banco Central. Então, é mais ou menos essa visão do mercado hoje, é o que nós estamos vendo aqui dentro também, e é o que o Banco Central tem dado sinais de que tende a optar e que deve fazer aí nos próximos cupons, né, nos próximos comunicados do cupom. Com esse resultado que a gente acabou de acompanhar, que saiu agora às 9 horas, qual que é a sua aposta, então, para a Selic, para a próxima reunião? Eu ainda não consegui olhar com calma para dentro do IPCA, né? A gente sempre faz essa análise, abre ele, olha alguns movimentos importantes. Já adianto aqui que tem alguns grupos que o Banco Central costuma olhar e que nós acompanhamos também, porque eles são determinantes para a definição da política monetária, né? Que grupos são esses? Preços de produtos industrializados são extremamente relevantes. A difusão, que vocês acabaram de mencionar aqui, também é um indicador muito importante, porque ela mensura qual é a disseminação, né, dessa inflação dentro da economia, e os núcleos também. Então, nós precisamos olhar para esses dados, para o grupo de serviços também, para conseguir identificar qual é o movimento de fato dessa inflação, uma vez expurgado esses movimentos pontuais que não são determinantes para a condição da política monetária. Uma vez feito isso, nós faremos a nossa aposta para a taxa de juros. Mas, nesse momento, nós acreditamos que se houver mais um reajuste, ele será de 25 pontos e acaba. Mas o Banco Central está muito mais propenso a não dar mais reajuste nesse momento. Então, a Selic terminal, nesse ciclo de aperto monetário, seria exatamente essa que nós temos hoje, que é 13,75. Só para a gente trazer algumas informações aqui, Carla, que vão saindo aqui, vou dando uma olhada. Gasolina caiu 16,8% agora em agosto, o item de maior impacto negativo, 1,07 ponto percentual. Etanol caiu 10,78%, combustíveis em geral 15,33%, passagem aérea caindo 12,22%. Bastante forte aí essas quedas, né, principalmente nesse grupo aí de combustíveis. Agora, saúde e cuidados pessoais subiram 0,8%. Deixa eu ver o que mais. Alimentação e bebidas subindo 1,12%, com impacto de 0,24%. Esse grupo acaba sendo aquele grupo lá que a gente sempre fica de olho por causa do impacto positivo, né? Alimentação, principalmente alimentação fora de casa, né? As pessoas retornando aí para os escritórios, retornando para o trabalho presencial, muitas empresas já deixando de fazer home office, né? Nessa pegada aí de pós-pandemia. Esse grupo, particularmente, pode trazer ainda mais consequências para a inflação, Carla, pensando daqui para frente, né? A gente sabe que tem a questão também das lavouras, que acaba impactando na inflação, agora com uma possível alta maior do petróleo, questão de oferta lá da OPEP também, toda essa situação pode impactar na alimentação, enfim, esse grupo acaba sendo um pouco mais sensível quando a gente olha para os números de inflação? Sim, ele é um grupo muito importante, extremamente sensível. E pelo Brasil se tratar de um país em desenvolvimento, a alimentação, propriamente dita, ela acaba consumindo uma parcela muito expressiva da renda da população, né, da base da pirâmide social, que compõe uma parcela significativa da nossa população. Então, ele é super importante, sim, e o Banco Central olha com muito carinho para esse grupo na hora de definir a política monetária. Dito isso, alguns movimentos do que você já acabou de falar me chamam a atenção. O primeiro deles é que nos meses da metade do ano, o grupo de alimentação costuma apresentar uma sazonalidade muito positiva em termos inflacionários. Por vezes ela é inclusive deflacionária. A gente está vendo uma inflação acima de 1%.
muito elevada, muito elevada. Essa inflação de 1% é compatível com os meses de janeiro e dezembro, que são meses que existe uma demanda muito grande sobre esses itens por conta das festas, por conta das férias. Então, ela não é compatível com uma inflação esperada para os meses de... agora a gente está falando de agosto, né? Mas, enfim, junho, julho e agosto são os meses que apresentam a melhor sazonalidade em termos inflacionários para esse grupo especificamente. Então, esse já não é um dado positivo. Porém, quando nós olhamos para esses dados, nós percebemos que eles foram gerados. A gestação deles foi feita lá atrás. E lá atrás, quando eu digo lá atrás, eu falo em boa parte por conta da quebra de safra que nós tivemos no final do ano passado, no início desse ano. Né? Esses dados, eles estão se arrastando, estão contaminando esse grupo até hoje. Mas a perspectiva é de que, com esta safra extremamente positiva, né, que está por vir, nós tenhamos dados positivos para virem e impactarem esse grupo de alimentação no domicílio. Então, embora seja uma preocupação no curto prazo, embora tenha impacto sobre o consumo das pessoas, tenha impacto sobre o indicador inflacionário propriamente dito, nos parece que essas contribuições negativas em termos inflacionários estão com os dias contados. Né? A partir do início do ano que vem, esse movimento tende a ser revertido, a partir do início do ano que vem, esta safra fica para trás. Nós tivemos alguns movimentos advindos do mercado internacional também, especificamente da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, né, que são países extremamente importantes para a exportação de grãos, que acabam afetando esse grupo de alimentação no domicílio. Então, foi uma tempestade praticamente perfeita, né, para gerar essa inflação muito elevada nesse momento. Esses movimentos, mais uma vez, eles estão próximos de serem revertidos ou, no mínimo, serem amenizados nos próximos meses. Tá? Então, é uma preocupação por conta dos movimentos que eu acabei de falar, mas, mais uma vez, tendem a começar a contribuir positivamente para a inflação e trazer notícias positivas do Banco Central. Tá certo. Ô, Carla, e só mais uma aqui, a última da minha parte, já que a gente está falando desse contexto de inflação aqui no Brasil, o que também está na mira é a inflação lá nos Estados Unidos, os dirigentes do Banco Central americano, do Fed, falando que taxa de juros não baixa, ou pelo menos não vai ser menor o reajuste, enquanto a inflação não voltar para a meta de 2%. Então o mercado já começa a vislumbrar aí mais uma alta de 0,75 basis point na próxima reunião do Fed, e se a inflação persistir, talvez vá até mais além. Como que isso acaba mexendo, né? Que impactos isso traz aí para o mercado, e quais as reflexões que a gente pode esperar do Jerome Powell na sexta-feira, segundo a sua visão aí? Esses movimentos internacionais, principalmente advindo dos Estados Unidos, trazem impactos fortíssimos para o mercado financeiro. Né? Por vezes, eles são mais relevantes até mesmo do que os movimentos internos, do que a própria inflação interna para fins de condição de política monetária. Por que que isso acontece? Porque Estados Unidos é considerado um dos países mais seguros do mundo. Né? Há quanto tempo nós não temos uma taxa de juros positiva por lá, remunerando os títulos do mercado, os títulos de renda fixa do governo norte-americano? Então, isso faz com que o investidor, na hora de comparar duas opções de investimento, olhe para os Estados Unidos com bons olhos, né? Uma vez que esses títulos, que são considerados extremamente seguros, apresentam um rendimento que não se via há décadas, né? Há pelo menos 2 décadas nós não víamos uma taxa de juros assim, com essa perspectiva dela ficar tão positiva como nós estamos próximos de ver, uma vez dados os próximos reajustes que estão sendo completados nesse momento, né? Então, é esse impacto que tem. Fuga de capitais sobre os países em desenvolvimento e fuga de capitais, inclusive, sobre os países desenvolvidos. E é por isso que nós tivemos essa depreciação do euro, que é uma região considerada segura, que é uma região considerada desenvolvida, que é uma região, né, considerada aí um dos grandes titãs em termos de investimentos. Todos esses recursos estão saindo desses países, tanto periféricos como outros países desenvolvidos, e migrando para os Estados Unidos por conta dessa taxa de juros mais atrativa, né? O Brasil não fica imune, obviamente, a esse movimento. Então, isso traz uma pressão adicional para o Banco Central, porque ele precisa equiparar a nossa taxa de juros
a taxa de juros internacional, né? É basicamente nesses movimentos que o mercado está de olho hoje. E por que isso é importante? Porque uma vez que a moeda nacional deprecia, boa parte dos preços, né, principalmente daqueles itens que estão expressos no IPCA, são precificados, né, no mercado internacional, são negociados no mercado internacional. Então isso gera inflação, né, por outros movimentos, mas gera inflação também. E inflação é a preocupação do Banco Central. Então esses movimentos de alta nos juros internacionais, que são gerados por uma inflação mais elevada lá fora, que são gerados por uma inflação mais elevada na economia norte-americana, propriamente dita, acabam afetando a condução da política monetária aqui no Brasil, sim. E agora falando especificamente de inflação nos Estados Unidos, que é um tema muito importante, por lá nós temos uma situação um pouco diferente do que acontece no Brasil, né? A taxa de desemprego lá está na casa dos 13,5%. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de desemprego lá na casa dos 9%, né? Então tem uma diferença muito significativa. O mercado de consumo dos Estados Unidos é o maior mercado de consumo do mundo, né? Então essa inflação é gerada internamente lá e é olhando para esse mercado, olhando para esses dados que o Banco Central norte-americano está reagindo. Além disso, nós temos problemas de oferta que são gerados por conta de uma crise, né? Por conta de problemas em termos de reativação do nível de oferta, que vem tanto da Europa como da Ásia, né, especificamente. Então, nós temos aí alguns problemas muito sérios que estão tendo que ser controlados via aperto monetário por lá, e isso traz todos os impactos que eu acabei de mencionar aqui sobre a condição da política monetária nacional. Tá certo, Carla. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótima quarta-feira para você. Até uma próxima. Obrigada, sempre um prazer vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora vamos direto com o Guga Almeida, que é CEO da Trading Sites. Agora sim, nós vamos direto então com o Guga Almeida aqui na nossa programação. Agora, 9h17. Guga, que é CEO da Trading Sites. Muito bom dia, Guga. Bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe. Tudo bom aí, pessoal? Tudo certo. Bom, o que podemos esperar hoje para o mercado? A gente acabou de dar esse resultado da deflação, né? Com esse cenário de deflação. Se a alta que vimos ontem ali já era o mercado, de certa forma, antecipando essa deflação e trazendo mais apetite para o risco, na sua opinião? Bom, para mim o movimento de ontem é uma continuidade daquela inércia de alta que a gente teve aí, que começou lá na metade do mês de julho. Então o mercado ele vinha num processo por apetite de risco naqueles níveis de preço lá na região abaixo de 100 mil pontos e, ao meu ver, a gente está nesse movimento meio que de inércia, né? Então a gente começa a olhar coisas por um ângulo mais positivo, né? Nesses atuais níveis de preço em função de todo o movimento que o mercado fez. A gente não pode esquecer, né, é que começou aí o período eleitoral. Então, eu pelo menos acredito, né, que a gente não vai continuar esse rally para um nível mais acima, né, que a gente não vai ver uma bolsa escalando até uns 120 mil pontos, que eu acredito mais que a gente vai ter uma pausa nos movimentos, né, e começar a olhar tanto para essas incertezas que começam, né, a surgir em relação ao período eleitoral, quanto a esse tema até mesmo que o Felipe estava perguntando agora para a Carla, né, sobre a expectativa por uma alta de juros aí de 0,75, né, lá nos Estados Unidos. E isso vai mexer sim com as bolsas. Então estou muito mais olhando para essa questão nesse nível de preço do que outra coisa. Ô Guga, então essas movimentações que a gente tem visto no mercado tá mais para um rally do bear market do que para algum tipo de melhora no cenário, melhora no fluxo, nos resultados da empresa, enfim, uma conjuntura um pouco melhor para a bolsa subir. É mais, caiu bastante e então agora tem esse espaço para subir. E aí acaba, que você falou, né? Tem a eleição aqui no Brasil, nesse meio de campo aí,
dando uma barreira para essa subida. Talvez tivesse espaço até para subir um pouco mais nesse rally que você comentou? Assim, espaço sempre tem para subir um pouco mais. Né? A questão é o quanto se sustenta num nível de preço acima do atual nível de preço. Atual nível patamar. Então, tu pode ter aqueles rallies que sobe rápido, mas depois devolve muito rápido também. Eu não consigo enxergar um grande apetite por mercado de capitais, né, nesse contexto que nós estamos tendo atual e nesses níveis de preço. Mesmo que o pessoal mostre os múltiplos, mesmo que o pessoal fale tudo aquilo que a gente já conhece. Claro, se tu olhar para um horizonte de daqui 2, 3 anos, só que, eu estou todos os dias aqui. Né? Não adianta eu ficar falando aqui de um horizonte de 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, né? Eu acho que está muito distante. A gente vai ter muitos encontros aqui até essa data chegar de fato. Então, como todos os dias a gente está fazendo uma análise aqui do comportamento do mercado, né, do momento do mercado, não faz sentido eu ficar falando, olha, para quem comprar para os próximos 5 anos, né, os preços provavelmente estão atrativos. Né? Eu acho que não cola esse tipo de narrativa aqui no nosso programa, uma vez que todos os dias eu estou aqui como convidado. Né? Então, olhando assim para a questão do momento, eu não consigo enxergar um rally acima desse patamar de preço que consiga se manter sem vir questionar novamente, né? Ou seja, não consigo enxergar o mercado ir para 150 mil pontos sem primeiro ficar trabalhando bastante tempo aqui nessa região dos 114, 115, quem sabe voltar para a região dos 105 mil pontos. Tá? Então, eu acredito, olhando assim para o cenário atual, agora de curtíssimo prazo, né, é muito mais um cenário que eu vejo de aumento de volatilidade, né, e com espaço para um retorno aqui para os 105 mil pontos, do que a gente continuar esse rally para a região dos 120. Ô Guga, ainda nesse sentido aí desse rally, né, dessas altas fortes que a gente viu em alguns momentos, eu estava até dando uma olhada principalmente no setor de consumo, né, nas empresas que dependem de consumo interno, varejistas e tudo mais, por conta dessa deflação, por conta também da perspectiva de juro futuro para baixo, elas acabam se saindo melhor. A gente viu altas expressivas aí. Então, mais especificamente, praticamente, a minha pergunta é sobre esse setor, né? Essas empresas que a gente viu subir bastante, 20%, 30% ao longo de agosto nessa perspectiva. Essas empresas que num cenário talvez que você comentou ali, que vem bastante, né? Sobe forte, mas depois pode devolver tudo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, investidor tem que ter, olhando essas altas estratosféricas aí que a gente viu em algumas empresas? Assim, na prática, Felipe, nem foram altas estratosféricas, tá? Acho que um pequeno ajuste do movimento de queda que elas sofreram já trouxeram essa variação relativa, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o caso, falar aqui, por exemplo, de Magazine Luiza, tá? Que é um setor de varejo. Podemos usar ela como exemplo? Acho que podemos, né? Pode. Um exemplo de cotação, né? Só para a gente poder ter essa percepção assim do preço relativo, porque preço importa, né? Muito, porque é em cima do preço que você toma posição que você vai ter a rentabilidade ou não de um determinado ativo, né? Se nós olharmos para a cotação de Magazine Luiza lá em julho do ano passado, lá na metade de julho do ano passado, ela estava negociando, se nós trouxermos, né, olharmos para o gráfico, ela estava negociando em torno de R$25. Né? Em julho deste ano, um ano depois, ela está sendo negociada a R$2. Então ela caiu em mais de 90% a cotação. Uma vez que tu teve uma variação de mais de 90% a cotação, ela subir 100%, ela sair de 2 para 4. Só que se tu for olhar de 25 para 4, né, a correção ainda dela, a queda dela ainda é de algo em torno aí de 80%, mais de 80% de queda. Então, no preço relativo do que ela era há um ano atrás, e o que ela está agora, né, tu vê que continua ainda com uma queda muito expressiva. Porém, né, quando a gente olha de R$2, né, que chegou abaixo de R$2 para R$4, tu tem uma alta de 100%. Então tu tem uma percepção, né, como a gente, querendo ou não,
né, a memória do investidor ela é curta, porque ela vai tendo essas atualizações, né, diárias, instante a instante. Então, se tu for olhar, né, de 2 a 4, né, é uma alta de 100%. E aí é engraçado como as coisas acontecem, né? Porque quando ela estava 2, o pessoal mostrava aquela entrevista que teve do Barsi, que o Barsi comentou algo, né, que as varejistas em algum momento no tempo quebram, e aí parece que teve alguma relação ali em falar de Magazine Luiza. E é engraçado que bem naquele momento ali, da fala dele até o preço que chegou, a cotação subiu 100%. E aí o investidor comum, ele olha e fala o seguinte: puxa, cara, mas me interessa uma posição que me dá 100%, né? Raramente eu consigo ter uma posição que me dá 100% na bolsa. Então, assim, por que eu estou trazendo isso aqui e falando para vocês? Né? Porque tudo é muito relativo, né? O caro, o barato, o nível de preço, tudo depende de um determinado momento e vai depender cada vez mais. Agora, segunda-feira, eu entrevistei o Pedro Engler, né, que vai no ar no nosso programa do Insight semana que vem, e ele fala sobre, ele é um investidor hoje muito dentro do ecossistema de startups, né? Ele fala assim, cara, lá fora, quando tu vai para a China, quando tu vai para a Índia, quando tu vai para Israel, quando tu vai para o Vale do Silício, todo mundo está olhando que os ciclos de tudo são cada vez mais curtos. Então, no momento que o fato dos ciclos serem cada vez mais curtos, tu está trabalhando cada vez mais com imprevisibilidades, com incertezas. E os modelos hoje que a gente utiliza para avaliação de uma empresa, né, para dar um preço, só um pouquinho, desculpa, para dar um preço justo para uma determinada companhia, né, esses modelos, eles são modelos que a gente quer ter previsibilidade num mundo cada vez mais incerto. Então existe um nível de sofrimento que a gente tem hoje como investidor, é que a gente tem modelos que a gente utiliza que não nos permite lidar com incerteza. E aí acaba que quando a gente olha para trás, né, se teve muito mais erros do que acertos, né? Então a gente olha aí para a dificuldade que se teve para tomar posição durante o período ali da queda de 2020, né, que muita gente teve dificuldade, porque tu olhava para as principais casas de análise, falavam sobre proteção, de não tomar risco e tudo mais. A gente teve aquele belo rally de 2020, né, máxima histórica em 2021, aí em 2021 começa a se ter uma outra visão, começa a se ter uma outra expectativa, né, começa a se ter um outro olhar, aí o mercado começa a corrigir, porque aí começa a se ter uma alta de juros, que ninguém esperava que teria alta de juros. Agora a gente está aqui num momento, né, que a gente está chegando num momento que está se tendo alta de juros nos Estados Unidos e provavelmente lá os juros vai chegar num patamar que ninguém previa que poderia chegar, isso vai impactar. Claro que todo mundo vai, alguns, né, aí tem que entender qual é a função de cada um dos participantes do mercado, né? Qual é a função do analista que está começando, o analista que está há muito tempo, tem uma história a se perder, para aquele cara que é o comentarista, para o cara que é o jornalista, para a pessoa que é, de certa forma, um gestor, né, que tem uma outra visão, tem uma outra vontade, uma outra necessidade. Então, cada participante do mercado tem algo que motiva ele a falar e a expressar uma opinião de uma determinada maneira. Então, a gente tem que tentar entender, né, como investidor, aquilo que a gente está olhando, se de fato, né, existe uma janela de oportunidade para o preço poder ter uma certa valorização, qual é o risco, né, dessa valorização não acontecer e, né, o quanto do teu portfólio de fato faz sentido você alocar naquela situação. Então tem que ter uma visão ampla das coisas para poder tomar um risco, né, da maneira mais interessante em cada um dos momentos, né? Você estava batendo na questão de varejo em função da inflação, estava tendo muita certeza em relação à inflação, pois é, logo depois veio o quê? Veio aí a surpresa da deflação, a surpresa do varejo, e poucas pessoas estavam de fato olhando para que ali tinha uma janela de oportunidade, ali poderia performar a sua carteira e ali poderia ter essas rentabilidades, como é que é? Explosivas, como é que falou, Felipe? Estratosféricos. Estratosféricas, exato. Beleza, Guga. Só para registrar aqui, elogio do Peter Santana, do Alexandre Pedroso, aqui também, da Patrícia no nosso chat, falando que você mandou muito bem. Valeu, Guga!
Obrigado mais uma vez pela parceria, estarmos juntos aí nessa quarta-feira. Bons negócios, até amanhã. Valeu, pessoal. Bom dia, bons negócios. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Guga Almeida, CEO da Trade Insights, todas as manhãs aqui com a gente, dando sua visão para o mercado e as movimentações do mercado nesta quarta-feira, depois de mais uma deflação medida aí pelo IPCA 15 agora de agosto. São 9h30, a gente vai para um rápido intervalo e depois voltamos com as notícias lá da capital federal com a Kelly Ecali. Fique com a gente. PMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto. O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta a Morning News, os principais destaques, as principais notícias que você precisa saber logo de manhãzinha para fazer ótimos negócios ao longo da sua quarta-feira, 9h34. Vamos direto a Brasília conversar com a Kelly Ecali, que tem informações sobre a sabatina de Ciro Gomes, falando sobre taxação de grandes fortunas, falando sobre economia, sobre propostas. Bom dia, Kelly Ecali, bem-vinda aqui ao Morning News. Bom dia, Fê, bom dia, Isa, bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui no Morning. O Ciro Gomes foi numa veia bem difícil aqui no Congresso Nacional, foi taxação de grandes fortunas, tá? Não é assunto fácil, tem projetos de lei sobre isso parado há muito tempo, né? E aí você tem então o Ciro resgatando essa temática, mas fazendo aí um recorte
para quem recebe, para quem tem bens acima de 20 milhões de reais, né? Ele se referiu a essa taxação de grandes fortunas quando foi falar como é que ia ali financiar o benefício de prestação continuada, aquele de que ele tem falado de R$1.000 para as pessoas de baixa renda, né? Enfim, ele ali defendeu um discurso mais social também de intervenção estatal, né? Então, Ciro deu essa resposta de que iria tocar, né, esse projeto aí de taxação de grandes fortunas, fez ali um cálculo dizendo que cada um deles contribuiria, né, esses milionários, com 50 centavos a cada R$100 de suas respectivas contas, né, fortunas, na verdade. Então, você teve essa discussão, o Ciro falou por aproximadamente 30 minutos, prometeu ali durante o restante da eleição ali não atacar da forma como vem atacando os adversários, com as palavras, né, enfim, e se comprometeu também com a pacificação do país. Falou ali sobre o presidencialismo de coalizão, disse que ia tentar mudar esse modelo e abriu mão da reeleição. Importante destacar que ele não falou em retirar a possibilidade jurídica de haver reeleição no país. Ele só falou de abrir mão de sua própria reeleição, caso seja eleito o próximo presidente da República. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado pelas informações. Você volta ao longo aí da nossa programação. Bom trabalho, boa quarta-feira para você. Tchau. É isso aí. Agora, 9h36. Estamos aqui na reta final do nosso Morning News. E só para dar um giro de mercado, antes de encerrarmos a nossa edição, os mercados internacionais operando mistos neste momento. Olhando para a Europa, DAX na Alemanha tem uma leve queda, 0,03%, CAC na França sobe 0,23%, FTSE no Reino Unido cai 0,25%. Nos Estados Unidos, os índices futuros também operando mistos neste momento. Dow Jones está no 0 a 0, o S&P sobe 0,09% e Nasdaq sobe 0,10%. Este é o panorama das bolsas internacionais. O dólar está numa ligeira alta, subindo 0,06%, chegando aos R$ 5,10. Olhando para minério de ferro no Porto de Dalian, com um fechamento lá de mais 2,65%, e o petróleo segue nessa tendência de alta aí, depois de toda essa situação referente a estoque de petróleo nos Estados Unidos sendo liberado aí, e também a questão da produção da OPEP sinalizando que talvez possa fazer cortes na produção para regular o preço que está muito volátil. O Brent nesse momento sobe 0,78% aos $101 o barril. 9h38, a gente vai ficando aqui com o Morning News. Você fica agora com o BMC News, com a Paula Moraes e todo o nosso time. Morning News volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã, logo depois do Primeira Hora do Agro aqui na BMC News. Forte abraço, tchau, tchau.